Olá, continuando a série sobre o pensamento social e político na psicologia analítica, eu vou fazer algumas considerações bastante breves, que são parciais, antes de entrar na literatura comentada. Nesse sentido, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o foco da teoria junguiana é na subjetividade, ou seja, na relação do ego com a inconsciência egóica, ou seja, com aquilo que está no inconsciente, aquilo não é consciente, os complexos, com as imagens arquetípicas, com o self. Então, o Jung focou nisso. E, obviamente, dentro da teoria junguiana, é muito claro isso, de que a consciência sempre é parcial. Então, a gente tem uma espécie de sombra teórica em relação a esse lado da relação da consciência egóica com o que seria o mundo externo. Ou seja, tanto com essa relação afetiva com os objetos externos, como com a intersubjetividade, com a cultura, com os grupos, porque o foco sempre foi do Jung no indivíduo, na relação dele com o mundo interno, e como, na realidade, esse mundo externo rebate ou constela o mundo interno. Nesse sentido, a gente acaba tendo, na teoria, uma lacuna sobre a relação entre o indivíduo e os grupos e as coletividades, ou seja, entre a subjetividade, como se dá essa relação, porque obviamente não foi o foco da teoria junguiana. Tá? Então, se a gente tem uma certa consciência muito crítica e reflexiva da consciência egóica em relação à sua própria subjetividade sobre a psicologia e a psique inconsciente, a gente vai ter uma espécie de consciência ingênua ou simples sobre os processos, conflitos e dinâmicas sociais e coletivas e o papel das ideologias e das culturas na própria constituição do sujeito e da psique inconsciente, digamos assim. Tá certo? Até porque não foi o foco da psicologia junguiana. Isso, obviamente, acarreta algumas concepções, tá certo? Em relação à sua realidade social e outras. A tendência mais clara é uma naturalização da realidade social, ou seja, ela é quase como colocada acomodada, não há um questionamento, não há um distanciamento, assim como há em relação ao mundo interior, aos afetos, tá certo? Às imagens, aos conflitos internos, tá certo? Então essa naturalização, ou seja, construir como dado, vai ser feito da realidade social, dos conflitos, das relações de poder, das ideologias e de outras dinâmicas que ocorrem aí. Até porque não foi o foco do Jung. Isso implica, então, que a individuação, o autodesenvolvimento, o desenvolvimento da personalidade vai ser sempre na relação, vai focar, né, na relação do indivíduo consigo mesmo. Tá certo? Nesse sentido, ele vai desconsiderar essas possibilidades emancipatórias de individuação quando o indivíduo atua em sociedade ou em grupos, em organizações, em movimentos coletivos, em determinadas lutas sociais. Tá certo? Porque o Jung é aquilo que a gente já tinha comentado. O Jung focou no indivíduo como a influência das imagens arquetípicas se dá no indivíduo através das grandes coletividades, que são as massas. Tá certo? Por isso que ele coloca, no fundo, vai ser uma teoria com foco no indivíduo que vai apresentar uma certa cisão entre o mundo interior e o mundo externo, ou seja, entre a subjetividade e o que ocorre nesse meio que interfere nela, ou seja, entre a cultura e a sociedade. Consequentemente, na construção da sua teoria, existem algumas controvérsias que a gente pode marcar, até porque ele considerava a realidade social como dada. Tá certo? E a posição social dele para entender o mundo também como natural. Vai ser um certo etnocentrismo em relação às sociedades nativas ou às culturas, particularmente entre os povos ameríndios e os africanos, quando ele foi falar sobre eles, ele vai considerar como se fossem primitivos, tá certo? E vai traduzir também uma certa concepção essencialista ou tradicional sobre os papéis de masculino e feminino. Não vai considerar a construção social desses papéis, ou seja, todas as questões de gênero que são dadas atualmente. Tá? Que a gente coloca, então. Isto acaba impactando tanto na teoria quanto na recepção da teoria, que em 2018 foi publicada uma carta aberta sobre Jung e os africanos por Andrew Samuels, tá certo? A carta é
bastante interessante, porque eles dizem o seguinte, que os signatários assumem as responsabilidades de atender às muitas dificuldades decorrentes dos escritos de Jung sobre raça. Aquilo que a gente já tinha falado do etnocentrismo, uma espécie de naturalismo, ou naturalização da condição social. E, obviamente, ele implica exatamente da gente poder fazer uma revisão e um preenchimento dessas lacunas. E eles fazem o seguinte, em vez de proceder a criticar severamente Jung, até porque não tem muito mais sentido, Jung foi homem do seu tempo, e não era o foco dele sobre isso, os signatários da carta delineiam ações que podem ser tomadas com relação à descolonização da psicologia junguiana, ou seja, retirar esse pensamento não crítico sobre os outros povos, outras etnias, outras considerações da psicologia junguiana. E obviamente a gente vai começar agora a comentar alguma literatura para poder entender todo esse processo. Então vamos lá, obrigado. Aqui, comentar algumas publicações que servem para aprofundar ou para a gente contextualizar esse pensamento social junguiano. A primeira publicação é o livro da Daily Prayer, que é uma biógrafa profissional, não é uma junguiana, então ela tem uma visão pretensamente objetiva, tem alguns enganos, algumas lacunas, mas ela mostra claramente a vida do Jung em cima de fatos, em cima de narrativa. Tá? Ela deixa de lado a teoria e vai tentar trazer Jung, a história do Jung. Tá certo? Então vai mostrar que lá, vocês vão lendo o livro, vai perceber a influência da Suíça, o contexto sociopolítico, a relação dele com o nacionalsocialismo, a influência da formação, as demandas editoriais, tá certo? As controvérsias que houve, a relação dele com os aliados na Segunda Guerra Mundial, onde ele chegou a ser colocado, inclusive, como agente 488, do escritório de inteligência americano. Então vocês vão perceber as contradições de uma vida do Jung. Lembrando vocês que a posição política pessoal dele é um pouco separada da teoria, tá? Porque o foco nele é no indivíduo. No segundo momento, obviamente, é a própria autobiografia do Jung, apesar que foi editada pela Niamh Jaffer, que é Memória, Ações e Reflexões. Tá certo? Aí ele vai falar do que ele considera a própria biografia dele, no sentido da verdade interior, tá certo? O que importa para ele é o significado e o sentido que os fatos dão, não os fatos em si. E se na David Baer a gente está vendo os fatos como se colocam, aqui nos Memórias, Ações e Reflexões, a gente está dando a interpretação do Jung para os fatos. É interessante perceber, nesse Memórias, Ações e Reflexões, as lacunas da própria relato do Jung em si. Tá? Aí, a gente tem que perceber, separar uma coisa é a vida do sujeito, outra coisa é a teoria. Então existe o professor Jung e existe o Carl Gustav Jung na vida dele. Mais importante do que a vida do sujeito é a teoria. Tá? E por conta dessa relação controversa, houve uma espécie de tentativa, por conta também dessas tendências ao conservadorismo do Jung, houve uma tentativa, houve um questionamento, será que a teoria junguiana dá margem às justificativas psicológicas sobre alguns regimes, digamos, totalitários? Então eles vão falar exatamente essa dissertação defendida pela Leonard Reinsdorf, na Unicamp em 2007, vai fazer exatamente essa relação teórica entre o que seria o nazismo e a teoria junguiana para saber se existe alguma possibilidade. Aí a gente tem que marcar claramente que ela coloca Jung, tá certo? Pode ser parte do movimento alemão, então a gente tem a corrente do romantismo, que deriva em várias correntes, no campo da psicologia, uma influência junguiana, e obviamente no campo da política, um deles é o nacionalsocialismo com a ideia de povo, terra e realização, certo? Então o que a gente tem aí? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que existem alguns conceitos de libido, povo, ligação, arquétipo coletivo, que tornam perigosa, ou perigosa não diria, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não cair exatamente na aplicação ideológica, tá certo, do pensamento junguiano. No caso do nazismo, o que acontece? A gente tem um movimento
de imersão do sujeito do coletivo, mas se a gente esquecer que o essencial para Jung é o movimento de diferenciação do sujeito, tanto em relação à sua própria subjetividade, ou seja, seu inconsciente, quanto ao coletivo exterior, quanto aos grupos, às pessoas, à sua própria família, para ele se constituir enquanto sujeito, a gente vai perceber que essa diferenciação, esse foco na criação da consciência crítica do ego em relação a si mesmo, em relação ao mundo, torna praticamente indesculpável ou impossível a ligação, a justificativa do Jung no nazismo. Isso fica muito claro quando ele coloca nas publicações dele sobre essa posição política, que é basicamente aspectos do ano contemporâneo, quando Wotan, ele vai, e muitas vezes depois também, obviamente, após o nazismo, né, após a tempestade que aconteceu, que ele vai dizer exatamente isso, a responsabilidade do sujeito de se diferenciar do coletivo e do indivíduo para não ser tragado e não ser identificado com isso e não levar a situações extremamente catastróficas que nem ele coloca. Aí, no pensamento pós-junguiano em português, o autor mais importante talvez seja James Hillman, e daí tem uma vasta obra com várias implicações, um conceito que ele usa muito é polis, anima mundi, tá? Mas um livro que vale a pena iniciar para a gente se questionar é 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior. Acho que é entrevistas com Laura Pozo. Tá? É interessante que ele foi escrito na década de 90 ou de 80, e onde Hillman questiona assim: a gente tem a teoria psicodinâmica que dá origem à psicoterapia individual. Faz 100 anos. Se melhorasse as pessoas, obviamente o mundo está melhor. Mas o que acontece? Esses 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior. Então ele se questiona, será que esse movimento da psicodinâmica não levou a libido e a energia psíquica e a consideração das pessoas em relação à sua própria individualidade, ao seu mundo interior, e eles esqueceram esses movimentos sociais, coletivos e o mundo? Ou seja, a gente resolve o nosso mundo interior, mas ao custo de deixar o mundo exterior pegar e se desarrumar. Então surgem as crises políticas, a crise econômica, a crise das desigualdades, a crise ecológica. Tá? E ele vai se questionando exatamente isso. Será que para fazer uma terapia completa, a gente não tem que também pensar em terapeutizar o mundo e atuar nesse mundo assim como a gente atua em relação à nossa própria subjetividade? Ou seja, faz parte do nosso processo de individuação uma atuação coletiva no sentido da emancipação e da progressão, do desdobramento do mundo e das coletividades. Tá? Uma questão muito controversa no Jung são os papéis sociais de masculino e feminino de gênero. Ele desenvolve a Constituição e a teoria, obviamente, numa sociedade em que os papéis masculino e feminino estão muito claros, ou seja, tende a se identificar o masculino biológico com o papel social de gênero e tenta se identificar o feminino biológico com o papel social de gênero. Então isso cria, naquele sentido que a gente tinha falado, de uma certa naturalização das relações sociais. Então, se vocês perceberem isso, há uma tendência, então, do Jung identificar alguns papéis tradicionais. É óbvio que, se a gente for desenvolver a própria teoria junguiana com o processo de individuação, você deve quebrar esses papéis e integrar o outro. Mas aí um texto bastante interessante nisso vai ser um capítulo chamado Dogma de Gênero, no livro Corpo Sutil de Eco, da Patricia Berry, que foi companheira do James Hillman e também é pós-junguiana, que vai questionar exatamente essas questões de masculino e feminino, como se fossem essências do homem e da mulher. Tá certo? E nesses papéis de masculino e feminino, inclusive papéis de gênero, se vocês perceberem a concepção da psicodinâmica clássica, tanto freudiana quanto junguiana, nós vamos focar aqui na junguiana, sobre a homossexualidade e a homoafetividade, vocês vão perceber que um coloca a homoafetividade como se fosse um problema do complexo materno. Tá certo? Então é como se fosse um complexo materno mal resolvido. Obviamente, com o avanço do desdobramento das teorias, isso ficou defasado. Robert Hope, então, que é um analista junguiano, vai questionar exatamente
essas concepções do Jung. Então ele escreve um livro chamado Jung, Jungianos e a Homossexualidade. E a gente vai constatar, volto a insistir, o Jung tem uma fidelidade à experiência interior do sujeito. Né? Então, naturalmente, a teoria junguiana tende a se corrigir pela experiência do sujeito. O próprio Jung dizia, na época dele, que o problema principal do sofrimento psíquico de um homoafetivo não era tanto a homoafetividade em si, o complexo mal resolvido, mas era o preconceito e a discriminação social que esses homoafetivos sofriam. E aí a gente vai ter mais um exemplo de uma separação entre a vida pessoal do Jung, muitas vezes bastante tolerante, e de certa forma a teoria dele que dá margem a uma certa tradição. No círculo próximo junguiano você vai ter várias pessoas ou vários casais homoafetivos, ou pelo menos alguns, que são perfeitamente tratados de forma igualitária e sem preconceito por Jung, tá certo? Mas isso de alguma forma não teria que acabar se refletindo no Jung do próprio desdobramento, tá certo? E nessa questão da intervenção do sujeito na política, ou seja, como a condição social interfere no sujeito, como o sujeito pode usar as ferramentas clínicas para entender a política, ou nesse entroncamento entre a subjetividade, os grupos e os interesses, a gente vai ter, talvez também um dos grandes pensadores junguianos contemporâneos, que é Andrew Samuels, que um livro importante para pensar nisso é A Psique Política. Ele tem vários capítulos, e ele inclusive tenta pensar, teoricamente, aquela questão da relação entre Jung e o nacionalsocialismo. Tá? E por último, a gente vai perceber uma outra questão, tá certo? Quando Jung faz as viagens da Europa para ele, na Índia, ou mesmo nos Estados Unidos, onde ele visita os povos nativos, vocês vão perceber que ele acaba fazendo o quê? Ele acaba medindo ou avaliando estes povos pela métrica ou pelos padrões da Europa, que já tinha passado o iluminismo, que era racional, que existia uma ciência desenvolvida. Então ele reflete, de certa forma, no pensamento antropológico dele em relação a essas culturas diferentes, o etnocentrismo e o preconceito, de certa forma, que existia na época, tá certo? Então, por isso que ele tem a experiência de Jung na África. E aí existe uma coisa muito clara que os teóricos, ou a gente pensando, vai perceber, e o próprio Jung percebe, quando ele reflete sobre a experiência dele, é que ele acaba projetando nesses povos que ele chama de primitivos, ou seja, os afro-americanos, os povos nativos americanos e os povos africanos, a sua sombra, a sombra do europeu. Tá certo? E o modo de vida, o modo de pensamento que ele achou, o que ele imaginava, o que ele pensava que só existia na África, ele vai acabar percebendo que também existe na sua Suíça. Tá certo? Daí ele vai relativizar essa posição. Tá? Mas ele mantém, de certa forma, existe também essa diferença entre essa tensão epistemológica entre o mundo interno e o mundo externo e esse diálogo entre esses mundos, tá? Que vai dar uma certa tensão interna. Apesar de ele perceber que isso é um problema, mas ele não consegue resolver com as ferramentas que ele possui. A gente tem então também, para quem quiser avançar, as publicações internacionais, tá certo? Então, na questão de gênero, um livro assim, que marca isso daí, seria da Susan Holland, Jung, A Feminist Revision, tá certo? Onde ele vai pegar todas as teorias contemporâneas, onde a Susan Holland parte das teorias contemporâneas de gênero e começa a questionar essas essências ou essas estabilidades junguianas em relação ao masculino e feminino. E procura então fazer uma revisão disso. E aí a gente vai ter então um grande questionamento dos conceitos de ânima e ânimos, masculino e feminino, como que eles se colocam. Eles vão se tornar muito mais fluidos, tá certo? Num segundo momento, considerando exatamente aquilo que eu tinha marcado, onde, em relação aos povos nativos afro-americanos, Jung, muitas vezes a psicologia junguiana clássica, tende a projetar a sombra de si, a sombra da sua consciência
civilizatória nestes povos, tá certo? Então vai ter ali uma análise sobre isso, da Brewster, que foi publicada em 2017. Na lacuna, ou seja, não absorvendo essa intersubjetividade ou essa troca na lacuna entre a consciência coletiva e o coletivo geral, a gente tem ali várias graduações de coletividades, famílias, etnias, times, coletividades menores, organizações, grupos. Há um desenvolvimento contemporâneo do pensamento junguiano que tenta preencher essa lacuna. E o conceito que está muito mais forte atualmente, o que eles estão desenvolvendo muito, é esse aqui, complexo cultural, tá certo? E daí ele vai, o Thomas Singer e o Samuel Kimball publicam esse livro, que é uma coletânea de capítulos, tá certo? Onde eles vão explorar diversas faces do que seria esse complexo cultural. Então, assim como o indivíduo tem um complexo, as culturas, de certa forma, vão ter complexos. E eles vão explorar a questão das minorias, dos traumas, do encontro de culturas, que é bastante interessante. E por último, a gente tentando ver como a psicologia junguiana está imersa no mundo social, de certa forma, retornando aqueles questionamentos, o que a gente pode fazer, como o mundo está doente. A gente tem uma publicação do Samuel e do Samuels, tá certo? Tentando ver como o pensamento junguiano consegue contribuir para as questões contemporâneas. Então, Analysis and Activism, Social and Political Contributions of Jungian Psychology, onde ele vai também tentar pensar o pensamento clínico junguiano nas questões sociais e como a gente, enquanto clínico, pode ajudar ou contribuir para esse movimento, para essa emancipação e essa progressão da sociedade.